Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nosso contato agora é com Bruno Reis, ele que comanda o Resenha Esporte Clube do canal Esporte Interativo. E está conversando aqui na Bradesco Esportes FM. A gente vai falar um pouco sobre esporte, já que ele é especialista no assunto. O esporte talvez seja o clube que está mais em voga nesse início de ano, né, Bruno? É verdade, Juan. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bradesco Esportes, o Esporte Clube do Recife, que fez a melhor campanha na história de pontos corridos da sua própria história. Foi uma sexta colocação, 59 pontos, a mesma pontuação do Vitória há 3 anos atrás. O esporte que tentou a Libertadores não conseguiu. Mesmo assim, teve o desempenho de vários atletas aprovados pelo Falcão, técnico da equipe, pelo presidente João Humberto Martorelli, pela torcida e, obviamente, despertou o interesse de alguns adversários do Brasil e também de fora. Para você ter uma ideia, o Marlone, que foi quase que expulso do Vasco da Gama, acabou hoje despertando o interesse de renovação do próprio esporte. O Inter de Porto Alegre deseja o garoto, o América do México também quer o Marlone. Então o esporte tendo muito trabalho para conversar com alguns atletas, renovar e também buscar contratações para a próxima temporada. Juan. Agora, como é que você acha, o que se deve a essa situação do esporte pegar jogadores que teoricamente não estavam bem e de repente as coisas se encaixaram, o trabalho que o Eduardo Batista fez aí devolveu o ânimo dos jogadores e a situação se inverteu, os jogadores valorizaram totalmente, né? É verdade, aqui no Nordeste tem um ditado popular que a gente costuma dizer que água demais mata a planta. Como assim envolvendo o futebol, o Campeonato Brasileiro? Muito dinheiro, às vezes, acaba atrapalhando. O Flamengo, por exemplo, recebe muito dinheiro, enquanto que o esporte recebe algo em torno de 20 a 30 milhões da TV que faz a Série A. Então o esporte com pouco soube ser inteligente, buscar jogadores que possuem qualidade, mas que não estavam bem nos seus respectivos clubes. A motivação para esses atletas, sem dúvida, aumentam. E o esporte começa a temporada em grande nível, disputando a Copa do Nordeste com o Fortaleza, o Santa Cruz, o ABC, o Bahia, o Vitória, o Ceará. Então, é uma temporada para o jogador do esporte muito corrida, com o campeonato estadual, que aqui no Nordeste ainda é muito valorizado, é muito bem procurado pelo torcedor, com a Copa do Nordeste, aí sequência de Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A de Brasileiro. Quem vem jogar no esporte consegue receber em dia, ter uma estrutura espetacular, porque o CT do Sport Recife tem 6 campos, hotel, é um padrão FIFA, e o camarada ainda tem uma temporada inteira para trabalhar e vai receber de janeiro a janeiro sem maiores dificuldades, Juan. Agora, isso poderia ser um fator para fazer com que os atletas possam ficar no esporte, afinal, por exemplo, temos um Diego Souza sendo sondado pela equipe do Fluminense, recentemente tivemos a informação que o Hernani também está sendo sondado pelo mesmo Fluminense, mas ao mesmo tempo, o que se ventila na mídia por aí, como é que está a especulação sobre esses casos aí de informação? Sim, o esporte abertamente ele não divulga os detalhes, mas esta semana ainda divulgou uma nota oficial no site divulgando quem não ficaria para o ano que vem, como o Danilo, lateral que era do Atlético, o Maicon Leite, e aí acaba também divulgando jogadores que despertam interesse para a renovação. O Diego Souza, há pouco tempo, disse que adorou o Recife, que adorou a estrutura do clube, o fato de receber em dia, que deseja permanecer no esporte. Entretanto, não apenas o desejo do Diego vai resolver a situação. O Metalist, clube da Ucrânia, não quer mais emprestar o Diego, e sim vender. Entretanto, o empresário do atleta já sinalizou de maneira positiva que vai lutar, tentar para que o Diego permaneça no Esporte Clube do Recife. Um outro jogador que tem a situação parecida é o atacante Hernani Brocador, que fez 19 jogos no esporte, 8 como titular e marcou 4 gols com a camisa do Leão, também deseja continuar. Já expressou isso em redes sociais. O empresário dele, o Paulo Pintobeira, foi procurado pelo Sport Recife e apesar de tanta sondagem, tanta especulação e até proposta oficial, o Hernani pretende continuar no esporte. É uma situação um pouco parecida com a do André. O André ex-Santos, que
que pertence ao Atlético Mineiro, estava escanteado lá em Minas, curtindo a madrugada regada a pão de queijo, veio para o Recife, voltou a jogar um grande futebol, um dos artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro, teve que voltar para o Galo Mineiro a pedido do próprio clube, mas o próprio André disse que gostaria muito de continuar no esporte, até por gratidão. É até difícil acreditar que tem gratidão no futebol, mas pelo menos nas palavras do André, o Hernani, o Marlone e tantos outros simbolizam isso. Um outro exemplo é o Danilo Fernandes, goleiro do Sport, que era reserva do outro reserva do Corinthians, acabou tomando o lugar do Magrão e hoje se sente muito à vontade aqui em terras pernambucanas. Agora, para finalizar, a questão do Diego Souza, temos um Metalist que está no negócio aí que já emprestou várias vezes o Diego Souza, está cansado disso, que é uma compensação. Você acha que isso pode ficar muito pesado para o Sport e talvez pender para o Fluminense? Talvez não, porque o fato do Diego querer continuar aqui no Recife possa dar um pouco mais de tranquilidade à própria diretoria e ao torcedor rubro-negro. Claro que em termos de valores, de situação financeira, é mais fácil o Fluminense prospectar milhões do que o Sport Clube do Recife. Sem dúvida, isso é inegável. Entretanto, o Sport também tem um patrimônio muito interessante. Para você ter uma ideia, e os amigos da Bradesco Esportes FM, o Sport não atrasa salário. O Sport tem a Ilha do Retiro, que é um estádio próprio, tem um parque olímpico ao lado da Ilha do Retiro, deseja a construção da sua própria arena, sem qualquer tipo de consórcio ou empréstimo público. O Sport tem um CT com um hotel, com 6 campos, como disse há pouco. O Sport tem grana. Agora, claro, vai tentar economizar, até porque se o Brasil enfrenta um ajuste fiscal, no futebol também não será diferente. Toda aquela bolha que foi imposta há alguns anos tende a diminuir e no ano que vem não será diferente. Mas o Sport tenta ainda a permanência do Diego. O fato do atleta querer continuar aqui no Recife ajuda e muito ao elenco do Sport, à diretoria e, consequentemente, a negociação com a equipe lá do leste europeu. Agora, e a situação do Hernani? Isso borbulhou hoje, né? Que é uma situação que talvez possa sair um pouco cara pro Sport, né? Temos o Hernani e o Diego caros. Talvez o clube tenha que optar só por um. E o Hernani está com um pezinho fora, você acha? Tem 3 clubes aqui do Rio interessados nele. A sondagem, a vontade, as propostas carimbadas, de fato, existem. Mas o Sport, ele vai usar também, além da estrutura, que eu já falei bastante, vai usar do fato do projeto. Para você ter uma ideia, o Eduardo Batista, antes de deixar o Sport, foi o treinador com mais tempo comandando um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. O Sport este ano perdeu o título estadual para o Santa Cruz, não chegou às semis, aliás, às finais da Copa do Nordeste, e mesmo assim a diretoria manteve o Eduardo, deu peças para ele, e isso também é utilizado com o Paulo Roberto Falcão. Uma coisa é um jogador olhar para o clube, assinar um contrato e saber que a política do clube, às vezes a pressão de fora, o patrocinador ou qualquer outro tipo de situação vai interferir no futebol. A outra, ele olhar para o clube e ver que nem sequer 10 jogos sem vencer, como aconteceu no Sport, se derruba treinador. O presidente Humberto Matorelli, pelo fato de ser empresário, não precisa tanto aparecer devido ao status que dá um cargo como esse, ele trabalha com muito planejamento. O Sport é um clube que tem planejamento estratégico, é um clube que não opera à base da emoção, e isso é muito importante para a equipe que quer se firmar de vez no cenário do futebol brasileiro. De antes de jogar para a Série A para não cair. Hoje o Sport jogou uma Série A e se manteve na 6ª posição, com muitas chances de chegar à Libertadores e por muito tempo liderando talvez o campeonato mais difícil de futebol do planeta devido à concorrência e ao fato de ser desleal à divisão dos direitos de TV. Tá certo, Bruno Reis, apresentador do Resenha Esporte Clube do canal Esporte Interativo, com quem a gente conversou aqui na Bradesco Esportes FM. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Um abraço, Juan, um abraço aos amigos da Bradesco Esportes. Sempre que precisar, pode ligar. E quem quiser, venha também curtir um pouquinho do calor do Nordeste. Sei que aí tá quente. Fui na última semana no Rio de Janeiro, mas quem quiser curtir o sol do Nordeste, venha-se embora pra cá. Um abraço, amigo.